Bom, rapaziada, como vocês sabem, estou aqui no Brasil, né? Voltei aqui para São Paulo no mês passado e até agora eu não gravei nada aqui no Brasil porque vocês sabem que eu só existo na chuva, né? Eu fico em casa a semana inteira e aí quando eu vejo que tem alerta de temporal, eu falo, esse é meu momento, tá ligado? Então essa semana teve um temporal gigantesco na segunda-feira, deu até alerta na tela do celular, igual tinha lá no Japão, alerta de terremoto. Deu aqui alerta de tempestade, enchente e risco de destelhamento de casas. E aí quando eu vi esse alerta eu falei, esse é meu momento de brilhar, né? Então eu gravei uma caminhada aqui no centro de São Paulo, né? No meio da tempestade, na chuva. Acho que ficou bem legal, eu gosto bastante da luz que fica, né? Das cores que dá para mexer quando fica nesse tipo de clima diferente, né? E eu queria aproveitar também e já pedir desculpa, porque no meio daquela bagunça toda, caminhando naquele temporal, ainda mais aqui em São Paulo, que eu não estou acostumado, né? Eu tava ali tão concentrado na caminhada que eu nem percebi, só depois na gravação eu fui ver e teve vários caras durante a caminhada que me reconheceram, me chamaram de longe e eu nem vi, simplesmente ignorei os caras completamente. Então já peço perdão pelo vacilo, caso esses caras estejam assistindo o vídeo, e já fica aí o meu alerta para futuras, caso aconteça de novo, se eu estiver gravando o vídeo e alguém tentar me parar e eu simplesmente ignorar você, saiba que não é por mal, viu? Saiba que é o meu hiperfoco em tempestade e caminhada na rua, que não me permite prestar atenção em tudo que está acontecendo. Mas, enfim, eu acho que ficou bem legal. Enquanto a gente vai andando, vou falando um pouco sobre por que São Paulo é, provavelmente, uma das cidades mais cyberpunk do mundo. Vamos lá. Bom, isso é uma coisa que eu já vi muita gente falando. Eu acho que eu mesmo já cheguei a falar isso alguma vez. Inclusive, eu imagino que já tenha gente com o dedo nervoso aí, com o dedo coçando, para comentar exatamente isso aqui nesse vídeo, só de ter lido o título. Que é aquela máxima, né? Sempre que alguém fala que São Paulo é uma cidade cyberpunk, surge aquela máxima de que São Paulo não é uma cidade cyberpunk, é uma cidade só punk mesmo, né? São Paulo não teria, supostamente, a parte cyber do cyberpunk, né? E isso acontece principalmente por conta da estética dos filmes, dos desenhos, dos jogos, né? Que mostram aquelas cidades cheias de telões, cheias de neon, cheio de arranha-céu, aquelas cidades todas tecnológicas, né? Que acabam lembrando muito as grandes cidades da Ásia ou a Times Square mesmo de Nova York. E São Paulo realmente não tem essa estética, né? Tanto por uma questão cultural mesmo, como também por conta da Lei Cidade Limpa que tem aqui desde 2007, que proíbe, né, esse tipo de publicidade excessiva aí e tudo mais, né? Mas eu sinto realmente, né, que nos últimos anos o cyberpunk ele veio passando por esse processo de despolitização, tá ligado? Tem muitas obras genéricas hoje em dia, né, que se autodenominam como sendo cyberpunk só porque a história acontece em alguma cidade cheia de neon, tá ligado? Então, eu acho que é comum que as pessoas venham entendendo o cyberpunk ou associando o cyberpunk só com a estética mesmo, né? Como se fosse só uma estética vazia, e as pessoas acabam ignorando toda a crítica política, toda a crítica social que tem por trás, que deveria ter por trás de toda obra que se autodenomina assim, né? Porque se a gente for levar em consideração a parte mais conceitual do cyberpunk, né, além de qualquer questão estética, ignorando qualquer questão estética, São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que Hong Kong, né, que são duas cidades que são usadas como referência e que são duas cidades em que eu já estive, inclusive, né, tem vários vídeos sobre elas aqui no canal, e mesmo tendo morado em Tóquio por todo esse tempo, pra mim é bastante claro que São Paulo é muito mais cyberpunk do que Tóquio, tá ligado? Na verdade, a maioria das histórias cyberpunk acontecem em cidades decadentes, né, em sociedades atrasadas, né, cidades onde a gigantesca maioria da população só tem acesso a tecnologias defasadas, tecnologias antigas, tecnologias antiquadas, tá ligado? A questão é que, como essas histórias acontecem no futuro, mesmo as tecnologias antigas, as tecnologias antiquadas que são mostradas nessas histórias, já são mais avançadas do que as tecnologias que a gente tem hoje aqui no mundo real, tá ligado? E isso que acaba causando a impressão nas pessoas de que uma cidade cyberpunk seria uma cidade extremamente tecnológica, tipo Xangai, tá ligado?
Mas Xangai não é cyberpunk. Xangai é uma cidade extremamente moderna, né? Uma cidade que tem infraestrutura, que tem tecnologias de ponta do nosso tempo. E uma cidade cyberpunk é uma cidade literalmente atrasada, né? Tecnologicamente falando, socialmente falando mais ainda. E é uma cidade onde só uma elite muito pequena e muito rica tem acesso às comodidades da tecnologia. E isso a gente tem em São Paulo, né? Isso a gente tem em São Paulo de sobra. Aqui em São Paulo a gente tem CEOs indo de casa para o trabalho de táxi aéreo, né? A gente tem empresas de táxi aéreo, de helicóptero, né? Que levam os caras de casa para o trabalho, né? É um tipo de empresa que, assim, 99% da população de São Paulo não tem acesso. E é uma empresa destinada só a uma elite muito pequena, e é um serviço extremamente tecnológico, né? Você poder voar pela cidade, tá ligado? Para ir para casa, para ir para o trabalho. Aqui em São Paulo a gente tem também esses condomínios de luxo que tem essas empresas de segurança privada. Eu já vi casos de empresas de segurança privada que usam drones de vigilância para fazer rondas automatizadas ali de tempos em tempos, para checar os arredores, né? O matagal, às vezes, que tem atrás do condomínio, para ver se não tem ninguém, né? Câmera com reconhecimento facial e tudo mais. Então, parafraseando William Gibson, né? O futuro ele está aqui, ele só não está bem distribuído, né? O futuro está aqui em São Paulo também. Ele só não está bem distribuído, ele só não é acessível para a maioria das pessoas. E isso é cyberpunk. Exatamente isso é cyberpunk. Cyberpunk é desigualdade, cyberpunk é feio, né? Ninguém quer viver numa cidade cyberpunk, ninguém deveria querer viver numa cidade cyberpunk. Se as pessoas querem viver, é porque elas estão entendendo errado, né? A mensagem que as obras estão passando está errada. E eu acho que parte dessa romantização que a gente tem hoje em dia vem justamente da despolitização do gênero, né? Quando você tira a crítica, acaba sobrando só a estética, né? E aí fica essa impressão, como se Tóquio, como se Xangai, que são cidades extremamente desenvolvidas, que têm qualidade de vida muito boas, fossem cidades cyberpunk, quando na verdade São Paulo sim é muito mais, tá ligado? Inclusive, é interessante isso porque muitas dessas histórias, a maioria delas provavelmente, que nem o Blade Runner mesmo, Neuromancer, o próprio 2077, né? Essas histórias elas se passam em cidades americanas, cidades nos Estados Unidos. Algumas delas são fictícias, algumas delas são cidades reais, né? Mas são sempre nos Estados Unidos. Só que vale a pena lembrar, isso é uma coisa que eu já falei aqui diversas vezes, que todos esses universos eles foram criados nos anos 70 e 80, que era quando o Japão vinha passando pelo milagre econômico, né? E naquela época os economistas diziam, muito ingenuamente, diga-se de passagem, né? Que em breve o Japão ultrapassaria os Estados Unidos e se tornaria a maior nação do mundo. Então, olha só, né? Os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos não é mais o centro do mundo. Os Estados Unidos não é mais o império dominante. Ele é um país de capitalismo dependente, é um país dominado pelas corporações japonesas. Na verdade, parte da crítica do cyberpunk é demonstrar exatamente isso, né? É mostrar como seria para os Estados Unidos provar o próprio veneno. Porque no mundo real, né, as corporações americanas estão aí espalhadas pelo mundo todo, né, extraindo riqueza de países menos desenvolvidos, né, e o consumismo americano é sustentado com base nessa exploração de países menos desenvolvidos por parte das corporações americanas. Então essas histórias, elas mostram como seria se o Japão tivesse feito a mesma coisa com os Estados Unidos, né, se os Estados Unidos tivesse sido colonizado culturalmente por meio das corporações japonesas instaladas lá, né? É algo que não aconteceu. Os Estados Unidos se manteve até hoje a hegemonia global, né? A maior economia do mundo até hoje. Mas é interessante notar que os Estados Unidos, dentro do contexto ficcional dessas histórias, os Estados Unidos estaria numa posição muito parecida com a que o Brasil está hoje, tá ligado? O Brasil, sim, é um país da periferia do capitalismo, um país muito pouco industrializado, né? Um país que fica ali orbitando as grandes economias, assim como nas histórias os Estados Unidos estariam orbitando o Japão, né? Então, há de se imaginar que a situação socioeconômica dessas cidades americanas que são retratadas nessas histórias seria muito mais parecida com a de São Paulo, que está num país periférico, do que com a de Nova York ou a de Tóquio, tá ligado? Tanto é que o próprio Mike Pondsmith, que é o criador do Cyberpunk 2020, que serviu de inspiração para o 2077, né? Ele já chegou a dizer num post do Reddit que quando ele descreveu Night City pela primeira vez, ele imaginou algo muito parecido com São Paulo, né? Ele literalmente citou São Paulo como uma das principais inspirações dele
lá nos anos 80, na hora de criar Night City. Então, né, quem somos nós para dizer que São Paulo não é cyberpunk? O problema é que nem eu falei, né, provavelmente a estética do Ridley Scott lá no Blade Runner vendeu muito mais, né? As pessoas ficam deslumbradas com aquela cidade-zona, com aquelas luzes e tudo mais. Então, acabou que com o tempo o gênero ficou associado diretamente a alguns elementos estéticos muito específicos que não necessariamente refletem o conceito da coisa, tá ligado? Porque além da desigualdade extrema, que inclusive se reflete na própria paisagem urbana mesmo de São Paulo, parece mentira, né? Parece mentira que Paraisópolis e Faria Lima estão a 9 km um do outro, né? 20 minutinhos de carro da sede do Google para uma das maiores favelas do Brasil, provavelmente da América Latina, né? Mas além de tudo isso, ainda tem diversas outras questões, inclusive a questão do hibridismo cultural, principalmente, né? O Brasil é um país muito diverso. O Brasil tem a maior comunidade japonesa fora do Japão de todo mundo, né? E a maior parte dessa comunidade está aqui em São Paulo, lógico, no bairro da Liberdade, que a gente acabou de passar. A mesma coisa com a comunidade libanesa. Inclusive, se a gente pegar toda a comunidade libanesa do Brasil, contando com os descendentes, né, que já nasceram aqui, o Brasil tem mais libanês do que o próprio Líbano, para vocês terem uma noção, né? A comunidade libanesa no Brasil é maior do que a população do próprio Líbano, né? E a maior parte dessa comunidade, da mesma forma também, está aqui em São Paulo. A comunidade chinesa também, muito forte aqui em São Paulo, principalmente ali na região da 25 de março, né? Cada vez mais vem aumentando, já se estima que tenha pelo menos 200 mil chineses vivendo só na cidade de São Paulo. Isso sem falar dos coreanos lá do Bom Retiro, dos italianos lá do Bexiga, dos angolanos, né? Outros povos da África, outros povos da Europa. Enfim, é uma cidade extremamente multicultural e a forma como essas culturas interagem e se mesclam mesmo, né, dentro de um cenário de desigualdade extrema como é o daqui de São Paulo, é muito cyberpunk, né? Isso é muito cyberpunk, principalmente na região do centro, nesses bairros com maior incidência histórica de imigração. É muito comum, né? Você está andando na rua, você escuta alguém falando árabe numa orelha, alguém falando mandarim na outra orelha. Tudo isso é muito interessante, né? Fora isso, também não dá para deixar de falar do crime organizado, né? Muitas comunidades aí onde o Estado não chega, o crime organizado assume as funções de um microestado, né? Como se fosse uma cidade dentro de uma cidade, com uma economia independente, uma cultura independente, né? As milícias da mesma forma atuam ali como se fossem microestados, e até mesmo alguns desses condomínios de luxo de São Paulo, que eu falei, né? Eles quase que funcionam da mesma forma também. Essas empresas de segurança, elas atuam quase como se fosse um microestado ali dentro das dependências daquele condomínio também, né? Então, nos dois extremos, né, tanto na extrema pobreza quanto na extrema riqueza, a gente tem a formação desses microestados, dessas comunidades que agem quase como se fossem cidades dentro de cidades, né, culturas, microculturas dentro de culturas maiores, né? Tudo isso é muito interessante, porque o cyberpunk, ele é descrito por alguns autores como sendo a retratação de uma distopia pós-moderna, né? A pós-modernidade é o período da história em que a gente está vivendo, né? É o período pós as grandes guerras, pós as grandes ideologias do século XX, e uma das principais características desse nosso tempo é a fragmentação, né? É a rejeição de grandes narrativas unificadoras, né? Um niilismo estrutural, um fatalismo enraizado, né? Aquela sensação de que o mundo é uma merda e não tem nada que você possa fazer para mudar, né? Isso é muito cyberpunk, né? E no vácuo que se forma dessas grandes ideologias, dessas grandes narrativas, começam a surgir pequenas tribos, né? Microcomunidades de pertencimento, que nem os caras falam, né? Esse é um comportamento que é ainda mais amplificado pela internet, pelos algoritmos, né, que separam as pessoas em bolhas de interesse, e aí você fica só naquela bolha, você, né, a sua opinião bate na parede e volta para você, só fica reverberando ali dentro daquela bolha, né, e você tem a impressão de que a sua bolha é o mundo inteiro, né, e em cidades tão desiguais como São Paulo, a mesma coisa acontece a nível urbano, né, a vida de um morador da Vila Olímpia é tão diferente da vida de um morador da Brasilândia que eles são estrangeiros um pro outro, tá ligado? Mesmo estando morando ali a poucos quilômetros de distância um do outro. Eles têm culturas diferentes, eles vivem em bolhas completamente diferentes, e a experiência de São Paulo de cada um deles é completamente diferente, tá ligado? Essa é mais uma característica que faz de São Paulo muito mais cyberpunk do que Tóquio ou do que qualquer outra cidade de qualquer outro país desenvolvido, né? Uma distopia pós-moderna, uma cidade completamente fragmentada, socialmente falando, né?
E a forma como a tecnologia é apropriada por essas diferentes bolhas é que torna isso cyberpunk, né? Que nem a gente falou, né? Tem gente que vai de helicóptero para o trabalho, enquanto a gigantesca maioria da população está ali espremida num busão que vai quebrar no meio do caminho e vai ter que parar na enchente, tá ligado? Isso é cyberpunk, né? E ainda sobre isso, todo o submundo também, né? Que se forma dentro dessas bolhas, essas economias paralelas, o tráfico de drogas mesmo, o tráfico de armas, prostituição, a corrupção mesmo, né? A marginalidade como um todo, tudo isso também acrescenta. Na verdade, a maior parte dessas histórias, elas focam justamente nessas questões do submundo, né? Então, né, por mais que o background ali seja uma cidade toda tecnológica e cheia de telão, né? A história realmente, as histórias cyberpunk acontecem em cidades como São Paulo e não como Tóquio, né? Mas, assim, né, quando a gente está falando de distopias desse tipo, o principal que não pode se deixar de falar é, no fim das contas, sobre como as grandes corporações atuam sobre a vida das pessoas, manipulam as pessoas, exploram as pessoas, oprimem as pessoas, né? E o caso da Enel aqui em São Paulo é muito simbólico, né? A Enel é uma empresa privada italiana, né? Que hoje é a única distribuidora autorizada de energia elétrica aqui de São Paulo, né? Ou seja, é um serviço essencial da cidade, um serviço que todo mundo precisa, né? Eletricidade, que é completamente monopolizado por uma empresa privada estrangeira, né? Tanto que em 2023, 2024, São Paulo passou ali por longos períodos ali de apagões, né? E a empresa não foi responsabilizada direito, porque, né, afinal de contas, ela é a única que presta esse serviço por aqui, então ela não precisa se preocupar tanto assim com a qualidade do serviço, né? Porque ela não tem concorrência, ela não tem com o que se preocupar, né? E teve um outro caso que me chamou muita atenção logo que eu voltei aqui para o Brasil, agora mês passado, que foi o caso dos ônibus de São Paulo que estão sendo apedrejados nas ruas. Eu não sei se vocês viram isso. Esse é um problema que está acontecendo ainda agora. Parece que até julho desse ano já tinham sido mais de 800 ônibus apedrejados nas ruas. E o pessoal que pega busão aqui de São Paulo tá com medo, tá ligado? Eu vi o pessoal sentado na janela protegendo a cabeça com a mochila, com medo de ser atingido com uma pedra, né? Quando o ônibus não tá tão lotado, o pessoal tá até evitando sentar perto da janela para não ser atingido por pedra, para vocês terem uma noção. E aí, eu vi uma reportagem na TV que tinham acabado de prender um morador de rua que tinha sido flagrado tacando uma pedra na janela de um ônibus. Aí perguntaram para ele por que ele tinha feito isso, ele disse que não sabia exatamente o motivo, ele só disse que um cara tinha pagado R$7 para ele tacar pedra em um modelo de ônibus específico toda vez que ele passasse. E aí, até onde eu vi, né, até o momento desse vídeo pelo menos, o caso ainda não está 100% resolvido, tá ligado? Mas uma das principais linhas de investigação da polícia era sobre uma disputa entre duas das empresas privadas que administram os ônibus daqui de São Paulo, né? Uma dessas empresas estaria pagando moradores de rua para eles danificarem os ônibus da empresa concorrente. Quando eu escutei isso na TV, eu falei, mano, não fica mais cyberpunk do que isso, tá ligado? Não fica mais cyberpunk. Parece plot mesmo, parece uma quest secundária do Cyberpunk 2077, tá ligado? Mais uma vez, né, se é que vai ser confirmado que foi isso, que é esse mesmo caso, né? É um serviço essencial da cidade de São Paulo, nas mãos de empresas privadas, né, o transporte público nas mãos de empresa privada, que literalmente estão colocando em perigo a vida dos clientes deles, né, dos passageiros dos ônibus, por conta de uma disputa comercial, né? E não só isso, mas ainda por cima, uma empresa privada se aproveitando ali da desigualdade, se aproveitando da miséria do povo, pagando esmolas ali para moradores de rua cometerem crime no nome dessas empresas, né? É isso, né? Cyberpunk é exatamente isso. São as pessoas, o povo tendo que se virar para conseguir sobreviver, mesmo que seja na ilegalidade, na marginalidade. E, lógico, né, as grandes empresas se aproveitando dessa vulnerabilidade para poder, enfim, conduzir ali os negócios deles, lucrar cada vez mais, se aproveitando da miséria do povo, tá ligado? Usando esse povo muitas vezes como bode expiatório. Enfim, por essas e outras é que São Paulo é sim uma distopia cyberpunk do mundo real, muito mais do que qualquer cidade japonesa, do que qualquer cidade chinesa ou americana jamais poderia ser. Se bem que os Estados Unidos também já não está tão longe assim, né? Mas é isso. Espero que vocês tenham gostado. Desculpa aí qualquer coisa. Espero que vocês tenham gostado da chuva do temporal. E é nóis, mano. Beijos.
não vai morrer, não.